De volta com você feliz. Olha só, gente, de que maneira a ema, a ave símbolo do Rio Grande do Norte, foi importante para os estudos de Charles Darwin? Você sabe? Você pode descobrir isso e muito mais na exposição Aves e Evolução, uma perspectiva histórica, a mais nova atração do Museu Câmara Cascudo, né, Luísa? Isso, nessa exposição o público vai conhecer mais sobre o estudo das aves, a ornitologia, que contribuiu para o desenvolvimento de uma das ideias mais poderosas da ciência, que alicerça todo o conhecimento atual sobre os seres vivos, a teoria da evolução. E para falar mais sobre essa exposição, o diretor do Museu Câmara Cascudo, Everardo Ramos, está aqui nos estúdios junto com a gente. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado por ter você aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa exposição que conta bastante coisas assim relacionadas e interessantes para a gente. Pois é, essa exposição ela mostra como o estudo das aves contribuiu para o conhecimento da ciência, né? Hoje nós sabemos todos que existe a teoria da evolução, que explica a evolução das espécies, mas isso nem sempre foi o caso, né? Na antiguidade, na Idade Média, a ciência não era desenvolvida, né, a ponto de explicar o desenvolvimento das espécies, a razão de existir tantas espécies diferentes, né, às vezes de uma mesma família. Então, essa exposição ela mostra como, a partir da Idade Moderna, né, a partir do Renascimento, os cientistas, estudando as aves, puderam elaborar uma teoria que explicasse o desenvolvimento das espécies. É isso que a gente está mostrando nessa nova exposição do museu. E fala um pouquinho assim para a turma de casa, qual a importância na educação, né, de todo mundo, assim, dos mais jovens até os mais velhos, o que isso pode agregar na nossa vida? Olha, conhecimento sempre é uma coisa muito importante para todo mundo, né? E o que é interessante no museu é que esse conhecimento ele pode ser passado de uma maneira muito mais agradável, muito mais lúdica, de uma forma mais fácil. Uma coisa é você aprender a teoria da evolução numa sala de aula, né, com os professores, e outra coisa é você estar numa exposição com aves, com textos, com vídeos, com réplicas de animais, com os próprios animais. Existe uma coleção muito importante nessa exposição de aves taxidermizadas que dão vida ao conhecimento. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes e mesmo nós adultos podemos aprender de uma forma muito mais agradável. Tudo fica muito mais interessante, né? Porque a gente acaba aprendendo algo que a gente às vezes nem sabe, né? Não entende direito, e é importante também a questão da visita ao museu, né? Exato. O museu é algo que quando nós viajamos para uma cidade grande, né, temos essa experiência, o museu faz parte de uma das primeiras coisas que conhecemos, né, em grandes cidades como Paris, Londres, mesmo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, temos muitos museus muito interessantes. E essa prática ela tem que ser adaptada, tem que ser feita aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos museus, né? Temos o Museu Câmara Cascudo, que é o mais antigo, é o maior, e é muito importante, né? Eu acho que é muito interessante para os adultos, mas para as crianças, né? É verdade que as crianças que vão ser os futuros adultos, é muito importante que desde cedo elas aprendam que existe esse lugar de conhecimento e, repito, um conhecimento que pode ser adquirido de uma forma muito agradável, lúdica, prazerosa. E qual foi a técnica usada para preservar as aves? Pois é, antigamente falávamos de aves ou de animais empalhados, né? Hoje em dia não usamos mais esse termo, né? Usamos o termo taxidermizados. A taxidermia é essa pele mais externa dos animais e quando ela é preservada, né, a gente preserva animais que são mortos. A gente recuperou, por exemplo, muitas aves no Ibama, né, porque não podemos matar aves para isso, né? Mas as aves que por algum motivo já estavam mortos, nós recuperamos essa pele, né, um trabalho especializado, lógico, de especialistas, e a partir dessa pele preservada, a gente pode reconstituir o animal como se ele estivesse vivo. Então é algo muito impressionante quando a gente vê essas aves como se elas estivessem voando, com as asas abertas, comendo, bicando frutos, que foi um trabalho muito bem feito para essa exposição, né? É importante salientar, é uma coleção que foi feita especialmente para essa exposição. Já estou curiosa, já estou viu? curioso, né? Então o público vai poder ver, né? Vai ter essa possibilidade de ver essas réplicas de aves pré-históricas. Pois a maioria das aves são históricas, são aves que nós recuperamos e fizemos a taxidermia, mas existem algumas réplicas
do que seriam os antepassados mais distantes dos pássaros, porque na verdade os pássaros eles descendem dos dinossauros, né? Alguns cientistas costumam dizer, inclusive, que nós ainda vivemos a era dos dinossauros graças aos pássaros, que é a categoria, né, do reino animal mais abundante, mais diversificada, né? Então nós temos réplicas do que seria essa transição, esses dinossauros que deram origem então a essa grande categoria que são as aves. Vamos mostrar agora um pouquinho das fotos, então, porque eu tô bem curiosa. Eu também, fiquei super curioso. Eu imagino que todo mundo de casa também tá. Olha que bacana, fala um pouquinho sobre. Pois é, são araras, né, e que foram então taxidermizadas, e a pessoa que fez esse trabalho, José Custódio, ele teve esse cuidado de colocar então esse fruto aí como se realmente tivesse essas duas araras brigando um pouco por esse fruto, né? Isso é muito interessante e as crianças ficam muito fascinadas quando elas veem essa grande coleção então de aves que está sendo apresentado lá. Nós tivemos um cuidado muito grande de fazer uma cenografia muito bonita, né? Quando a gente vai numa exposição, é preciso que a gente mergulhe, né, num ambiente específico para aquele tema que está sendo abordado. Então também tem um jogo, é importante salientar, tem um jogo em que as crianças podem jogar e descobrir mais sobre o tema da exposição de uma forma aí realmente muito lúdica, legal, porque se trata de um jogo. Também, né? O que deixa a exposição lindo. mais interessante ainda. São quantos tipos São quantas espécies? Vamos dizer assim, tem... Cerca de 20. Essa coleção de aves taxidermizadas 20. Apresenta cerca de 20 espécies de aves diferentes. Olha que né? lindo. E as aves brasileiras, elas têm um papel importante na questão da evolução? Sim, sim, porque o grande inventor, né, o grande autor da teoria da evolução, que foi o cientista britânico Charles Darwin, ele veio ao Brasil, né? Ele visitou o Brasil e ele fez observações muito importantes das nossas aves, assim como de outras aves, de outros países da América do Sul, como a Argentina. Então é a partir dessa observação de Darwin que ele pôde desenvolver o pensamento dele e chegou então à teoria da evolução. Então o Brasil e as aves brasileiras têm então um papel muito importante aí na elaboração, digamos, dessa teoria da evolução. Tá vendo? Nós somos um país muito rico, gente, em vários sentidos, né? Demais. É impressionante, historicamente falando, é lindo mesmo saber. Quanto mais a gente vai em busca, que bom, né, que a gente tem agora esse tipo de exposição, né? Nós temos várias acontecendo lá fora essa também, né, Perá? Existem outras exposições. Temos uma exposição que se chama Anatomia Comparada, que faz justamente uma comparação entre a anatomia de vários animais, né, mamíferos, né, e o homem, né, porque nós somos mamíferos, nós fazemos parte dessa grande família. Temos uma outra exposição com fotos, chama-se Póstumos, Arqueologia do Descaso, e que é uma exposição que vem fazendo muito sucesso sobre, uma série de fotos da antiga penitenciária João Chaves. Então é uma exposição bastante forte, que tem um lado humano muito forte. Temos uma exposição sobre o engenhos é tradição do açúcar, e uma outra sobre a megafauna potiguar, que são esses grandes animais pré-históricos, né, que viveram aqui no Rio Grande do Norte. O museu tendo esses dois lados, né, um museu de ciências naturais, mas também é um museu de ciências humanas, como a universidade, né, porque o museu faz parte da UFRN. Então, ele é um pouco reflexo dessa diversidade de conhecimento que existe na universidade. Né? Tá aí, gostei. Bacana. Vou lá me programar no final de semana para isso. Programem também, né? Famílias, todo Exato. mundo. Vamos falar um pouquinho sobre os horários, né? A entrada é gratuita, como é que é? Sim, toda a entrada do museu é gratuita. O museu está aberto de terça a sexta, de 8h30 às 18 horas. E aos sábados e domingos e feriados, isso é importante ressaltar, no feriado também está aberto. Bacana. É a partir de 12h30 até às 18 horas. Sempre os visitantes podendo entrar até meia hora antes do fechamento, ou seja, até 17h30 mais ou menos. Bacana. Leva a família, Muito leva bom. os filhos, todo mundo junto, né? A família para descobrir várias coisas novas. Como o Paulo disse, que você não sabe, a gente, né, muitas vezes vive nessa vida corrida, esquece desses detalhes, dessas coisas que são A importância da tão história importantes. também, né? Porque a gente acaba conhecendo coisas que a gente não sabe, né? E ainda mais numa exposição dessa que é super interativa e interessante, né? Nada melhor do que isso. Uma ótima programação aí para você de casa. Tem um videozinho para encerrar, né? Vamos mostrar, produção, então, pra gente dar o vídeo da divulgação. Vamos mostrar para todo mundo de casa e não ficar de fora desse super programa.
Lindo, hein? Muito real. Impressionante. Adorei. Esse trabalho. Nossa, impressionante. Imagina aí pessoalmente. Obrigada, Everardo, pela sua participação aqui. Obrigado pelo espaço. Sejam bem-vindos no museu sempre. Com certeza, irei lá. Até a próxima. Até a próxima.